Olá a todos, queridos alunos da disciplina de optativa em oftalmologia das Ciências Médicas de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês. Muitos talvez eu já conheça, outros tantos não, mas espero, pelo interesse que vocês têm em oftalmologia, encontrá-los em alguns anos lá no Instituto de Olhos e Ciências Médicas. É claro que a gente está nesse momento difícil e eu sinto, sem dúvida nenhuma, muita falta do contato com vocês. Certamente é uma, se não a situação que eu mais sinto falta. Então espero poder revê-los ou encontrá-los e conhecê-los em breve, certo? A gente vai falar hoje de medicamentos sistêmicos e o olho. A gente vai dar uma pincelada inicial naquelas drogas mais comumente usadas por vocês e na clínica médica, no ambulatório geral, para que vocês tenham sempre em mente, a associação de efeitos colaterais ou iatrogenia que essas drogas podem causar, no sistema ocular humano. E depois nós vamos focar um pouquinho em drogas que podem elevar a pressão do olho, provocando glaucoma agudo, devido ao risco iminente de perda de visão nessas situações. Tá? É claro que a intenção aqui não é esgotar o assunto, tá? É um assunto extenso. Inclusive, eu sugiro a leitura do capítulo de toxicologia do livro de oftalmogeriatria da Marcela Cipio e do professor Rubens Belfort Júnior. É um capítulo muito didático e que vai, inclusive, diferente do que a gente vai fazer aqui, separar pelos efeitos das drogas sistêmicas em cada parte do olho, tá? Começando pelo sistema lacrimal, situação de olho seco, produção de lágrima, córnea, úvea, retina e assim vai. Então é um livro de fácil leitura e que vocês podem completar o que a gente vai abordar aqui hoje. Tá? Esse livro a gente fez uma doação há mais ou menos uns 2 anos para a biblioteca da faculdade, então se vocês não tiverem acesso online, vocês encontram lá na biblioteca, se for possível, nesse momento. Tá? Então, gente, as medicações sistêmicas, a gente tem observado ao longo dos últimos anos uma maior incidência de doenças iatrogênicas. Os pacientes estão mais informados, e aí eu faço questão de colocar entre aspas, ou seja, a informação ou aquela busca pela informação ela tem acontecido pelos próprios pacientes com cada vez mais frequência. E isso leva a problemas, como vocês sabem, como a automedicação, uso de medicação por tempo prolongado, e isso pode aumentar ainda mais a ação dessas drogas de maneira deletéria. Além disso, a gente tem um dinamismo muito maior do mercado farmacológico. Tá? Drogas entram e saem no mercado, às vezes de maneira até inesperada, e isso pode complicar mais a situação, porque a gente fica um pouco no escuro em relação aos motivos pelos quais isso acontece. E o próprio paciente também. Além disso, a gente sabe que existe alguns fatores de risco relacionados a efeitos colaterais no uso de drogas sistêmicas. Tá? O seu uso prolongado, aquele paciente então que usa além daquilo preconizado pela prescrição médica, quando ele faz uso ou abuso em termos de dosagem, e os pacientes idosos, que a gente sabe que toda a farmacodinâmica, biodisponibilidade dessas drogas vai funcionar de uma maneira diferente. Tá? A gente tem que estar sempre atento a isso. O que a gente entende como efeito colateral? Um efeito não desejado ou negativo de um medicamento fora do seu sítio ou intenção de ação. Isso tem que estar bem claro, é óbvio que vocês já sabem isso, até intuitivamente, mas para a gente deixar isso bem claro e entender. E aí, falando daquelas que mais comumente podem causar efeitos colaterais no sistema ocular humano, para a visão do ser humano, de nossos pacientes, a gente vai começar pelo palmildronato, que é um inibidor de reabsorção óssea, é um anti-hipercalcêmico, e ele é um derivado do pirofosfato, e é muito indicado em doenças ósseas, como o tratamento de hipercalcemia associada com neoplasia, osteólise, induzido por tumor de mama ou mieloma, e como nesse tratamento adjunto. Tá? Que sintomas que podem ser causados? A gente tem aqui visão turva, dor ocular, fotofobia, irritação, conjuntivite inespecífica, uveíte anterior, com esclerite anterior também, e episclerite.
Esses sintomas, você vê que eles são genéricos, né? E o paciente às vezes pode procurar, e se não for informado que ele está fazendo uso dessa medicação, a gente pode caminhar para um diagnóstico incorreto, tá? Menos provável de causar, mas possível também, pode provocar edema periocular ou de pálpebras e órbita, tá? E mais raramente pode levar a diplopia, visão dupla, alucinações visuais, né? A visão meio amarelada e sintomas mais graves como neurite retrobulbar e paralisia de nervos cranianos, tá? Então você vê que a gente precisa tomar cuidado. É claro que esses efeitos colaterais raros a gente dificilmente encontrará na nossa prática clínica, mas a gente tem que ficar atento. Aqui um exemplo, para vocês terem uma imagem, né, de um dos sintomas que são mais comumente associado ao uso do palmidronato, é a esclerite anterior, né? Então é um daqueles sintomas que entra no grupo de sintomas de olho vermelho, né? E a gente precisa fazer esse diagnóstico, geralmente acompanhada por dor ocular, pode ter baixa de visão também na esclerite anterior, e isso geralmente persistente, né? E o diagnóstico geralmente é feito pelo especialista, pelo oftalmologista, certo? Além disso, também a gente tem o etambutol, né, usado no tratamento de Mycobacterium tuberculosis. O efeito colateral dessa droga ele é dose e tempo dependente. E o que a gente observa? Pode, né, observar alterações da visão de cores, defeitos no campo visual, que podem cursar com uma neurite óptica uni ou bilateral. E aqui vocês têm uma imagem do fundo de olho, né, com uma neurite óptica, tá? Vigente, né? A gente vê hemorragias associadas e o edema de disco também, certo? Nessa elevação. Claro que aqui é uma imagem que a gente não tem a estereopsia, né, para avaliar a tridimensionalidade, mas vocês percebem que a borda do disco está borrada, um aumento, né, da tortuosidade dos vasos com essas hemorragias, caracterizando esse quadro de neurite óptica, certo? Isso se dá então um diagnóstico, além dos sintomas, pelo exame de fundo de olho, avaliação do nervo óptico. Passando adiante, gente, a amiodarona, né? Vocês estão comumente aí lidando com pacientes que fazem uso desse antiarrítmico de classe 3, né, de amplo espectro. Ele é um potente vasodilatador, né? Os efeitos e as indicações vocês sabem muito bem quais são, mas muitas vezes a gente não presta atenção ou não está atento aos efeitos colaterais, né? E que os mais comuns podem ser, né, pelo ressecamento ocular, né, pode levar a blefaroconjuntivite, uma visão de flashes de luz, né, ou cores mais claras, com halos, né, aquele reflexo de luz em torno de uma fonte luminosa, pode ter microdepósitos na córnea, né, e isso vai levar a uma visão mais embaçada ou hazy, né, então uma fotofobia, fotossensibilidade, até a sintomas de alteração da pigmentação periocular e sensações também ou alucinações visuais, tá? Mais raramente a gente pode ter, né, numa reação autoimune, né, uma boca seca junto com o olho seco mais grave, tá? E neuropatia periférica. Então você vê que é uma droga amplamente utilizada e que muitas vezes o paciente pode apresentar essa queixa e se a gente não estiver atento a essa relação, a esse efeito toxicológico, pode passar despercebido e a gente não atender corretamente o nosso paciente. Aqui então um exemplo, né, dos microdepósitos na córnea, chamado de córnea verticillata. Aqui essa mesma droga causando uma alteração na cápsula anterior do cristalino, tá? Então isso aqui está posteriormente à córnea, na cápsula anterior que envolve o cristalino. Nessa imagem superior aqui a gente tem um reflexo vermelho, a gente consegue ver essas mesmas opacidades de cápsula anterior, e o olho seco que vai trazer todos os sintomas que são amplamente conhecidos, né, de irritação, sensação de corpo estranho, aumento do piscar, fotossensibilidade e outros, certo? Bom, o sildenafil, também conhecido comercialmente como Viagra, que é o citrato de sildenafila, ele pode ser usado, né, na disfunção erétil, mas também em hipertensão, no tratamento de hipertensão arterial pulmonar
e a gente vê alguns efeitos colaterais relacionados à visão, né? Pode ter visão embaçada, um haze ou uma fumaça, como se fosse, né, uma fumaça central, baixa de visão transitória, alterações na percepção de luz, até dor ocular, né? Mais raramente a gente pode também, né, ter um efeito de midríase e hemorragia subconjuntival, né, além até de uma neuropatia óptica isquêmica anterior, levando a baixa de visão. Então pode ter efeitos também mais graves, apesar de serem raros. Então a gente precisa ficar atento a essas alterações visuais e sempre tentar relacionar ao uso de alguma droga se o paciente estiver fazendo uso nesse caso. Aqui para vocês verem o que a gente chama de hemorragia subconjuntival, também conhecida como hiposfagma, né? Esse sangramento, essa hemorragia aqui, ela geralmente é autolimitada, assusta muito o paciente e os acompanhantes, mas do ponto de vista ocular, ela não tem uma repercussão importante, tá? O tratamento é conservador, expectante, e a gente tem só que orientar o paciente. Já a midríase, que pode ocorrer com o uso do sildenafil, ela pode perturbar, né, a visão do paciente, principalmente em ambientes de luz mais forte, ou, por exemplo, aqueles que dirigem, quando vão de encontro a um farol, tudo isso pode incomodar, além de, claro, chamar atenção por alguma alteração neurológica. Então a gente precisa diferenciar as alterações neurológicas do efeito colateral de alguma droga. Inibidores da COX-2, anti-inflamatórios, né? Automedicação aqui, importantíssima, né? Todo mundo toma, a gente sabe disso. A gente tem parentes que tomam, todo mundo tem um inibidor de COX-2 em casa, o que não deveria acontecer, mas eles são amplamente utilizados e podem levar a conjuntivite e visão borrada, né? Ou embaçamento visual. E muitas vezes essas queixas são tratadas sem se fazer relação com o uso da droga, muitas vezes por uma anamnese que não aborda, né, a questão de uso de medicação. Tá? Então é importante a gente saber, principalmente porque eles são amplamente utilizados e sofrem um abuso na automedicação. O ácido nicotínico, gente, utilizado no tratamento das dislipidemias e hipertrigliceridemia, pode também levar a olho seco, tá? Alteração periocular, da pigmentação periocular, baixa de visão, tá? E até queda de cílios e pelos da sobrancelha, tá? Esse olho seco, se ele severo, ele pode causar uma ceratite punctata, né? Ou com um desconforto ocular, e muitas vezes também a gente peca em fazer essa relação. Então, sempre que o paciente tem sintomas, vocês estão vendo, de visão embaçada, irritação e alterações de superfície ocular, como olho seco, a gente tem que investigar o uso de drogas que são geralmente utilizadas, principalmente na população acima de 45, 50 anos. Além disso, o ácido nicotínico ele pode levar ao edema macular cistoide, tá? Que é um edema, aqui vocês estão vendo esse edema por uma imagem de tomografia de coerência óptica das camadas da retina, tá? Então essa última camada aqui é o epitélio pigmentado da retina, e aqui é uma mácula normal nessa imagem de baixo, a gente tem a depressão foveal aqui, né? A nossa porção mais nobre da visão, maior concentração de fotorreceptores, e quando a gente tem um edema macular cistoide, né, formando esses cistos, a gente tem uma baixa de visão importante. Existem outras alterações que podem levar a edema macular cistoide, como por exemplo, pós-operatório de cirurgia intraocular, mas o uso do ácido nicotínico também pode. O paciente vai queixar de baixa de visão, vai ser investigado e, se não fizermos essa relação de novo, a gente pode pecar na melhor forma de resolver o problema do paciente. Além disso, pode levar a proptose, né, como vocês estão vendo nessa imagem dessa paciente que tem aqui o seu olho esquerdo, né, proptótico ou com esse avanço, né, e parece que ele tem uma retração palpebral, mas isso vem da proptose. É claro que tem que investigar outras causas, mas descartado, por exemplo, massa retroorbitária, a gente tem que fazer essa relação com o uso do ácido nicotínico. Bom,
Eu queria até pular essa parte aqui agora, né, em virtude das polêmicas já envolvendo esse ano, e a gente realmente não, não, não vai entrar nisso, mas a hidroxicloroquina, né, é importante a gente falar, já que ela tem sido usada em alguns protocolos para tratamento da Covid-19, e a gente sabe que a hidroxicloroquina, apesar de ser menos tóxica do que a própria cloroquina, ela também pode apresentar uma toxicidade retiniana. Ela tem suas indicações formais, mas esse ano certamente o uso está acima do normal e pode levar não só a alterações retinianas, mas também a alterações corneanas, né, de alteração de depósitos, microdepósitos na córnea, uma alteração do epitélio pigmentar da retina e a alteração mais tradicional, né, e que é dose e tempo dependente também e vem geralmente com uso mais prolongado, especialmente da cloroquina, é o bullseye, né, que é essa alteração macular que leva inclusive a um defeito de campo central, certo? E isso no exame de fundo de olho a gente pode fazer um diagnóstico e também com o exame de campo visual, como essa imagem aqui que vocês estão vendo à direita. Se não for interrompida o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, quando se faz o diagnóstico dessa alteração macular, isso pode progredir e o paciente ter uma baixa de visão importante. Via de regra, né, uma droga que é principalmente prescrita pelos reumatologistas, é solicitada uma avaliação com o oftalmologista, né, do fundo de olho, e a gente faz um acompanhamento periódico, né, dos pacientes que estão fazendo uso crônico da cloroquina e da hidroxicloroquina. Naturalmente que o seu uso na pandemia ele é muito reduzido e a gente não espera esse tipo de alteração para aqueles pacientes que estão fazendo uso por tempo curto, como nos protocolos que em alguns lugares foram adotados para a Covid-19, certo? Bom, fazendo esse en passant nessas drogas que a gente considera de maior relevância, não só pelo seu uso mais amplo, mas também pelos efeitos que podem causar, isso para despertar o interesse, né, e aguçar ali a anteninha, o estado de alerta para quando a gente tiver pacientes com queixas visuais e uso de medicação, ou seja, a gente precisa investigar o uso de medicação diante de um sintoma visual, mesmo inespecífico. A gente vai focar agora num efeito colateral, que é a hipertensão ocular, e até no desenvolvimento de glaucoma por iatrogenia, devido à importância desse efeito colateral no que tange o risco de perda de visão, certo? E para começar, a gente tem que falar do glaucoma corticogênico, né? A introdução do corticóide, que já se deu no final dos anos 40 do século passado, né, principalmente para o tratamento da artrite reumatoide, ele continua sendo amplamente utilizado, né, tanto na sua forma de administração tópica, subconjuntival, intraocular, oral, venoso, inalatório e assim vai. A gente tem corticóide, inclusive, de dispersão lenta em implantes retinianos. Então as formas de administração são inúmeras. E eles são usados na oftalmologia também de maneira ampla, nos tratamentos de uveites, né, como iridociclite, episclerite e esclerite, nas alergias oculares, nas ceratites, nos pós-operatórios de transplante, catarata e outras cirurgias de uma maneira geral. E muitas vezes, por exemplo, no caso de um transplante de córnea, esses corticoides tópicos são utilizados por tempo prolongado. E se a gente não for vigilante nesse uso, a gente pode ter efeitos colaterais muito indesejados. Além disso, muitas vezes o paciente ele se automedica com corticoide colírio ou corticoide oral. A gente sabe, por exemplo, que o paciente que tem alergia ocular, como o corticoide tira ele da crise, ele passa a recorrer ao corticoide mesmo sem prescrição médica. E apesar de não ser tão frequente, também não é muito raro. Às vezes a gente encontrar pacientes jovens, alérgicos, que se automedicam com colírio de corticoide, fazem hipertensão, desenvolvem glaucoma corticogênico
e quando eles vão ser avaliados de maneira mais adequada, a gente já vê lesão do nervo óptico pelo glaucoma. Então, pacientes que às vezes evoluem com baixa de visão importante por um efeito colateral de uma droga, certo? Então, a gente precisa ficar sempre atento ao uso dos corticoides, seja em qual forma for. Por que, né, que o corticoide causa essas alterações? Deu um delay aqui na apresentação, mas a gente conseguiu. A gente vai ter alterações, né, das células trabeculares, né, provocadas por um depósito de elastina no trabeculado. Com isso a gente tem uma maior obstrução para a drenagem do humor aquoso, né, devido ao aumento na resistência à drenagem. E isso vai levar a um aumento da pressão intraocular, da PIO, né? E aí, se essa pressão intraocular for sustentada durante um período prolongado, a gente pode ter lesão do nervo óptico com o desenvolvimento do glaucoma, certo? É claro que não são todos os pacientes que são corticosensíveis, tá? Mas a gente, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia refrativa, tratamento de miopia, hipermetropia e astigmatismo. São geralmente pacientes jovens, abaixo de 50, abaixo de 45 anos, e a gente já sabe em alguns estudos que mesmo numa cirurgia que é de superfície, né, e que o uso do corticoide ele não é tão prolongado, ele chega aí a no máximo, principalmente 10 dias, mas a no máximo 30 a 60 dias, a gente tem 20% desses pacientes que são corticossensíveis e podem cursar com uma elevação da PIO nesse período pós-operatório mais precoce. E isso a gente precisa estar sempre atento, tá? Essa sensibilidade ao corticoide provavelmente está relacionada a esse gene, tá? Do gene da miocilin, o MYC, né? Que está relacionado à produção do humor aquoso e a estruturas da esclera trabeculada e músculo ciliar. Então está intimamente ligado a essas estruturas responsáveis pela produção e drenagem do humor aquoso, tá? E já foi observado e descrito exatamente mutações desse gene nos portadores de glaucoma, certo? Isso também em laboratório, um aumento das concentrações, né, da proteína produzida por esse gene em culturas de células quando expostas ao corticoide. Então, provavelmente, os pacientes que têm alterações nesse gene vão responder elevando a pressão intraocular. Claro que geralmente a gente não tem como saber, por isso a gente precisa ficar atento, tá? Atento inclusive aos fatores de risco. A gente sabe que pacientes que já têm glaucoma corticogênico, já tiveram história, né, de glaucoma corticogênico, pacientes que têm suspeita de glaucoma, pacientes que por algum motivo têm um recesso angular, têm uma alteração da anatomia do ângulo ocular, seja por trauma ou outro motivo. A gente sabe que às vezes pacientes mais idosos também, pacientes que têm história familiar de glaucoma, em parente de primeiro grau, têm maior risco de elevar a pressão com o uso de corticoide. Os míopes, né? Pacientes que fazem transplante, né, de córnea, principalmente pelo uso por um tempo maior, às vezes de 6 meses a 1 ano, do corticoide colírio, corticoide tópico nesses casos. E pacientes que têm outras doenças sistêmicas, tá? É claro que nem todo corticoide tópico, né, e aí falando especificamente dos colírios, eles têm o mesmo potencial de produzir o glaucoma, de elevar a pressão intraocular. A gente sabe que os mais utilizados são a dexametasona e o acetato de prednisolona. A dexametasona tem uma penetração menor do que a prednisolona e isso pode, talvez, levar a menor hipertensão ocular, mas na prática a gente não observa essa diferença. A fluormetolona já é um corticoide que age muito mais na superfície ocular, então o potencial dela corticogênico é menor. E o lotepredinol, que é um corticoide mais recente, mais moderno, entre aspas, ele realmente induz muito pouco a elevação da PIO e para aqueles pacientes corticossensíveis ele pode inclusive ser uma alternativa, tá? Porque muitas vezes a gente tem o glaucoma corticogênico com a dexa e com a prednisolona, mas esses pacientes regulam a pressão quando substituem pelo lotepredinol. A gente precisa ficar atento, né, em relação ao glaucoma corticogênico, porque geralmente ele cursa com o olho calmo, mas uma pressão muito alta, né, semelhante ao glaucoma primário de ângulo aberto. E isso
por tempo prolongado vai levar à perda da visão por lesão do disco óptico. É claro que se a pressão atingir níveis muito elevados, a pressão intraocular for muito alta, a gente pode ter um edema corneano com baixa de visão súbita e fotofobia, certo? A gente identifica geralmente, né, outros problemas, vamos dizer assim, ou sinais pelo uso prolongado de corticoide, tá? Seja ele tópico ou sistêmico. A catarata, que geralmente é uma catarata subcapsular posterior, ou seja, aquela catarata, aquela opacidade concentrada mais atrás, ali na porção posterior do cristalino, né, logo antes da cápsula posterior. Atrofia palpebral, tá? Um afinamento, inclusive, da pele da pálpebra, infecções oculares mais recorrentes, né? Alterações de cicatrização, por exemplo, do epitélio corneano, né? Pacientes que apresentam úlceras corneanas ou defeito epitelial corneano recorrente. E isso é claro que é por um tempo muito mais prolongado, mas que pode já começar a partir de 1 a 2 meses de uso até se manifestar depois de anos de uso, tá? Em relação à pressão intraocular, a gente vai ter aí uma normalização geralmente a partir de 2 a 4 semanas, tá? Mas é claro que se houve já lesão do disco óptico, a gente sabe que isso é irreversível. E em alguns pacientes podem ter um glaucoma sustentado após esse início aí provocado pelo uso do corticoide. Então a gente vê que em 3 a 5% dos pacientes que têm glaucoma corticogênico, eles já desenvolvem dano irreversível, né? E a gente precisa então fazer o tratamento, né? E o tratamento é feito assim como a gente trata o glaucoma primário também, né? A gente, nesse caso, vai priorizar colírios ou drogas que reduzem a produção do humor aquoso, e a gente tem que ter muita cautela no uso dos análogos de prostaglandina, porque eles aumentam a inflamação, têm mais efeitos colaterais e nem sempre tem o resultado esperado como no glaucoma primário. É claro que o ideal é a gente ter uma ideia, né, da pressão intraocular antes do tratamento e depois de iniciar o tratamento e acompanhar esse paciente mais de perto até que ele regularize sua pressão e a gente possa considerar a suspensão dos antiglaucomatosos, certo? De novo aqui um leve delay, é bom que a gente respira também. Bom, mas e nos pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado? Eu preciso tomar cuidado com o uso de algumas drogas sistêmicas, né? A maioria, inclusive, das drogas sistêmicas contraindicadas para glaucoma, que elas estão relacionadas, na verdade, ao glaucoma de ângulo fechado, tá? E não ao glaucoma de ângulo aberto. Então, são pacientes que já têm um ângulo estreito ou já a história de glaucoma de ângulo fechado. 30% dos episódios de fechamento angular, eles podem estar relacionados a medicações, tá? Drogas sistêmicas. E é claro que a gente tem pacientes que têm um fator de risco aumentado, né? São aqueles pacientes que sabidamente têm uma câmara anterior rasa, né? Mais comum nos hipermétropes, que por algum motivo já tem um cristalino intumescente, ou por uma catarata intumescente, ou por algum outro motivo. Os pacientes com óleo muito pequenos, chamados de nanoftalmos, história familiar positiva, né? Para glaucoma de ângulo fechado, os idosos, as mulheres, e é claro que a gente também tem que tomar cuidado com a idiosincrasia, certo? Bom, aqui rapidamente, gente, mas para vocês despertarem aquele neurônio, aquela sinapse, para lembrar da inervação do sistema autônomo ocular, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas vocês podem estudar isso com mais calma depois. Mas a gente sabe né, que a via parasimpática vai levar a um fechamento da pupila, tá? E a gente tem a via simpática levando à dilatação da pupila. Então, parasimpático miose, simpático midríase, tá? E a gente também vai ter alterações, dependendo do receptor, na produção e drenagem do humor aquoso, tá? Para as duas vias. Bom, por que é importante a gente saber isso, né? Porque se eu estou em uso, né? Se o paciente está em uso de agonistas adrenérgicos, eles vão causar midríase. E a gente sabe que a midríase, quando a pupila dilata, né, a gente pode favorecer exatamente o fechamento angular, principalmente em olhos que têm câmara rasa e um seio camerular estreito, tá? Aqui vocês têm ideia, né, de quais são os agonistas adrenérgicos,
para vocês verem que muitas vezes vocês têm diversos pacientes que estão fazendo uso de agonista adrenérgico e esses pacientes podem cursar com glaucoma de ângulo fechado ou um glaucoma agudo, tá? Já os beta-agonistas, né, como salbutamol, terbutalina, que muitas vezes pode acontecer até por escape, né, da inalação no uso dessas drogas, né, e aí uma absorção da córnea e absorção intraocular. A gente pode ter uma midríase moderada, e essa média midríase, né, aquela pupila que fica ali quando você entra num ambiente de penumbra, né, nem totalmente escuro nem claro, ela favorece ainda mais o fechamento ocular, o fechamento pupilar, certo? E aí você vai ter uma elevação da pio, porque você não tem a drenagem correta do humor aquoso, certo? Outros agonistas adrenérgicos, como, né, drogas ilícitas, inclusive, cocaína, LSDs, anfetaminas e o êxtase, eles possuem efeito simpático central, inibem a recaptação da noradrenalina e serotonina e tem esse efeito de agonista adrenérgico. Tá? Além disso, né, os anticolinérgicos aí, né, no sentido contrário, mas tendo o mesmo efeito, né, que é um bloqueio parasimpático, né, favorecendo o estímulo simpático. A gente vai ter também a midríase e a cicloplegia, e a gente pode ter o fechamento do ângulo, um glaucoma agudo de ângulo fechado causado por uma droga, certo? Antidepressivos também amplamente utilizados, a gente tem diversos pacientes no ambulatório, né, que utilizam esses antidepressivos, e se eles já tiverem uma predisposição para o fechamento angular, a gente precisa ficar muito atento e, de preferência, evitar às vezes essa droga. Outros antidepressivos, como os tricíclicos e os tetracíclicos, também podem, né, ter esse efeito anticolinérgico, aumento dos níveis de serotonina, e a gente vai ter midríase, então o mecanismo é o mesmo para todas essas drogas. Tá? Os inibidores da MAO, elas têm um efeito anticolinérgico discreto, mas potencializa, né, o efeito anticolinérgico e adrenérgico de outras medicações associadas, né, como os antipsicóticos e antiparkinsonianos. Tá? Então a gente tem que ficar atento também a pacientes para os quais a gente prescreve os inibidores da MAO. Antihistamínicos, gente, né? Os antialérgicos, vamos dizer assim, que a gente usa nas alergias, bloqueadores de H2 no refluxo gastroesofágico, mecanismo discreto efeito também anticolinérgico, e a gente pode ter essa midríase, né, em doses mais altas e, de novo, um glaucoma de ângulo fechado. Então, gente, vocês viram que várias drogas podem levar a um fechamento angular, um glaucoma de ângulo fechado, isso pode acontecer de forma aguda, e geralmente o paciente procura uma urgência oftalmológica porque ele tem baixa de visão, uma dor tá muito forte, às vezes chegando a fazer náusea e vômito pela dor, e o que vai acontecer é exatamente isso, né? A gente tem uma midríase ou média midríase, a gente tem aqui essa aproximação da face posterior da íris com a cápsula anterior do cristalino, então a gente tem um fechamento aqui, um bloqueio pupilar, o humor aquoso continua sendo produzido, mas ele não passa pela pupila para ser drenado aqui na câmara anterior no trabeculado, e com isso a gente tem um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular vai levar a um edema corneano, a um olho vermelho, dor ocular, e aqui a gente vê ó, a média midríase bem característica nessa foto, a lâmpada de Fenda, certo? Passando um pouquinho para frente, a gente já está terminando, não podemos deixar de falar, né, dos derivados de sulfa, também amplamente utilizados e que podem ter como efeito colateral, né, um edema do corpo ciliar, né, um relaxamento da zônula. Isso faz com que o cristalino tenha um aumento do seu eixo antero-posterior, né? Isso leva a uma miopização, né? O cristalino aumenta o seu poder convergente, mas isso não é o importante aqui, sim o aumento do seu eixo antero-posterior com um descolamento de coroide, né? Devido a esse edema do corpo ciliar e esse aumento do eixo antero-posterior do cristalino, podendo levar à chamada efusão uveal, tá? E todo esse deslocamento anterior das estruturas, né, do diafragma ali írido-cristaliniano e o corpo ciliar, pode levar ao bloqueio ciliar, certo? E com isso também um glaucoma agudo de ângulo fechado. Aqui a gente vê a imagem, né, de ultrassom
em que a gente tem o edema do corpo ciliar, como aqui está na figura, e com isso a gente tem nessa anteriorização das estruturas um bloqueio ciliar, e isso vai levar a essa efusão, né, uveal aqui, né, essa coleção de líquido aqui na úvea, e depois que a gente suspende a droga, a gente tem uma tendência ao retorno para situações normais. E quais são essas drogas, né? Inúmeras, que a gente usa comumente. Então aqui é para chamar a atenção, tá? Para esse risco de edema do corpo ciliar, anteriorização dessas estruturas do diafragma híbrido cristaliniano, com risco de efusão alveal e uma repercussão grave aí na visão desse paciente, tá? Então olha aqui como a gente tem uma câmera muito rasa, né? Quem já tem experiência com alguma imagem de lâmpada de fenda, esse primeiro reflexo aqui ele está na córnea, o segundo reflexo aqui na íris, e a gente tem uma distância aqui, ó, muito curta, uma câmera anterior muito rasa, tá? Já aqui, após a suspensão da medicação que estava causando essa iatrogenia, a gente tem já uma câmera mais ampla, ó, né, e uma pressão intraocular controlada, certo? Para finalizar, a gente tem que sempre lembrar dos anticoagulantes, né, que podem levar a descolamento de retina hemorrágico, descolamento coroide hemorrágico, tá? Olhos nanoftálmicos, de novo, olhos muito pequenos, têm maior risco disso ocorrer, então a gente precisa ter muita atenção aos pacientes que estão anticoagulados, principalmente se eles forem fazer uma cirurgia intraocular, né? Porque essas hemorragias podem também levar a um bloqueio ciliar. Outras medicações, né, que estão relacionadas ao glaucoma de ângulo fechado, os inibidores de ECA e angiotensina 2, o Botox, né, às vezes usado em injeção direta nos músculos da musculatura extrínseca dos olhos, a sibutramina, né, que pode levar a midríase também, antipsicóticos e antiparkinsonianos, que eu já citei, mas o mais importante, gente, aqui realmente finalizando, é fundamental, né, o conhecimento do mecanismo de ação dos medicamentos que a gente utiliza, né? Hoje em dia a gente vê muita automedicação, muita busca de informação pelos pacientes na internet, muita orientação como se fosse receita de bolo em mídias sociais, mas é papel nosso, né, e de vocês se dedicarem à compreensão do mecanismo de ação e possíveis efeitos colaterais, atenção à interação entre as drogas, porque nós, como médicos, somos responsáveis, né, pela segurança do paciente no uso dos fármacos. Tá? A gente não pode delegar essa responsabilidade e muito menos se eximir dessa responsabilidade. Tá? Então, para vocês que têm interesse, né, na oftalmologia, façam uma lista, né, com essas medicações que possam, e aí de novo eu sugiro aquele capítulo do livro de oftalmogeriatria, faça uma lista dessas drogas que podem interferir e podem ter sintomas oculares para vocês sempre terem em mente, né? E sempre tocar o sininho, sempre dar aquele ring the bell ali quando vocês ouvirem de um paciente que ele está usando determinada droga, tá? Claro que não é vergonha consultar a bula de medicação, é até uma forma da gente conhecer e um acesso rápido. E claro, como eu chamei atenção, toda essa metade final pelo potencial risco de baixa de visão, ficar muito atento aos pacientes que têm risco de glaucoma de ângulo fechado. Quero agradecer a paciência e a atenção de vocês até aqui, me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida e espero vê-los pessoalmente em breve. Muito obrigado e um forte abraço a todos.